Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura que eu realizei, que se chama O Paciente, uma obra de Jasper DeWitt, acho que seria mais ou menos essa a pronúncia do sobrenome dele. Bom, o livro ele é um suspense e quem gosta do Allan Poe com certeza vai de alguma forma admirar a obra, porque tem aquela pegada tradicional no qual tu vai se debruçando com uma incansável circo de informações que vão te deixando cada vez mais apreensivo para tentar entender o que está acontecendo. Essa obra, então, lançada pela editora Planeta, né, ela tem por volta de quase 200 páginas, uma arte bonita, né, uma gramatura também com fácil leitura e também capítulos bem reduzidos, né? Então são curtos, são bons de ler. Tu senta, vai lendo e vai querendo ler cada vez mais. A forma de escrita, então, ela também é interessante porque seria como se estivesse rememorando postagens de internet. Porque a premissa é que o Parker, né, um psiquiatra recém-formado, que vai atuar num sanatório lá, numa determinada cidade dos Estados Unidos, né, ele, depois de passado tudo que ele vai vivenciar nessa obra, ele começa a relatar num fórum de internet, até como uma forma de externalizar aquilo que ele havia vivenciado. Então a forma de escrita, a forma de narrativa dos capítulos, elas são como se fossem postagens de internet. Eu vou ler um trechinho bem do início, assim, que ajuda a ver a forma de escrita e também a forma interessante de abordar temas e criar elos entre eles e também de criar essa dúvida incansável que vai nos fazer continuar lendo essa obra ao longo dela. 13 de março de 2008. Escrevo isso porque, de agora em diante, não tenho certeza se deparei com um terrível segredo ou se estou ficando louco. Por ser psiquiatra, obviamente, percebo que isso seria ruim para mim, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista profissional. Contudo, já que não acredito estar louco, vou postar esta história porque vocês talvez sejam as únicas pessoas que considerariam possível para mim é uma questão de responsabilidade com a humanidade. Antes de começar, deixe-me dizer que gostaria de ser mais específico sobre os nomes e lugares que mencionarei, mas preciso manter meu emprego e não posso me dar ao luxo de ser considerado pelas autoridades dos campos da medicina e da saúde mental como alguém que sai por aí contando segredos dos pacientes. Não importa o quão especial seja o caso. Então, embora os acontecimentos que descrevo neste relato sejam verdadeiros, os nomes e lugares tiveram que ser disfarçados para que eu pudesse manter minha carreira em segurança, enquanto também tento manter meus leitores em segurança. Então, por isso que ao longo da obra tu não vai ver o nome dos outros médicos, ele vai botar doutora P, doutor G, doutora Y, e o autor consegue criar uma série de fatos, né, que vão te deixando cada vez mais intrigado sobre o que está acontecendo. Porque a premissa básica, para mim não entrar muito em spoilers da obra, é que ele, então, recém-formado, o melhor da classe, poderia ter ido para qualquer outro hospital. Só que ele opta por esse manicômio, esse sanatório mais humilde, por conta de ficar perto da sua noiva, que está fazendo o que seria um doutorado. Então ele vai para lá e lá ele se depara com um paciente que está desde os 6 anos de idade internado e ninguém consegue tratar, ou pior, conforme ele vai pesquisando, ele descobre que todos os médicos que tentaram tratar ele acabaram enlouquecendo, acabaram tentando se suicidar, ou abandonaram a carreira, ou precisaram de muito tratamento posteriormente. E não só os médicos, mas enfermeiras e as outras pessoas que lidam com ele. Tanto que tem todo um protocolo. As próprias informações sobre o paciente são escondidas constantemente para que ninguém tenha acesso. E ele começa a buscar. E nós vamos conhecendo a história então desse paciente a partir dessas coisas que ele vai encontrando. E é interessante que daí num primeiro momento nós começamos, assim como ele, a questionar se o paciente realmente é um problema ou se o hospital não estaria mantendo ele ali só pela questão financeira, já que ele é de uma família com muitas posses e os recursos que essa família dá para o hospital são significativos. Então a gente vai seguindo essa lógica, né, até se debruçar lá no final da obra, né, com o segredo, né, com o que havia sido escondido, né, e que é nos trazido à tona. Então, assim, o que eu digo? Para quem gosta das obras de suspense e terror do Allan Poe, com certeza vale muito a pena ler essa obra, porque vai ficar intrigado, vai ficar querendo ler mais, vai querer tentar entender o que está acontecendo, se o cara é ou não doente, se o hospital está tramando ou se não está, e vai ler numa sentada. Você deve ter lido em 2 semanas no máximo mesmo.
Agora, quem aceita spoilers, agora eu vou entrar então em alguns detalhes da obra. Então, recomendo para aqueles que querem ler, que saiam agora, e aqueles que talvez não vão ler, mas querem ter uma noção, ou já leram e querem também tentar entender o que aconteceu, podem continuar então a partir de agora no vídeo. Bom, eu queria dizer então que a obra é interessantíssima, o suspense é bom, mas eu não gostei muito da conclusão, né? Porque ao final de tudo, depois de investigar, depois de tentar até retirar o paciente do hospital, né, por identificar ou achar que ele não é doente, que o hospital estaria de alguma forma tramando a sua manutenção pelo recurso, ele acaba indo pesquisar outras coisas. E ele vai então pesquisar a família. E ao chegar na casa de onde esse paciente teria vindo, ele acaba descobrindo todos os problemas que essa família passou e vai no quarto onde esse menino, ainda na época de agora já um homem de quase 30 anos, mas na época um menino, ele vai no quarto onde esse menino morava. E lá ele encontra algumas marcas e ele começa a quebrar uma determinada parte da casa de madeira, né, que ele vê que foi refeita, e lá ele descobre o crânio de uma criança, aonde ele se depara então que o verdadeiro menino que havia ficado doente, né, que havia sido internado, depois volta para casa, depois volta para o sanatório de novo, ele acabou sendo assassinado por algum tipo de monstro, por algum tipo de ser diferente da nossa humanidade. E o que estava no hospital até então não era o menino, e sim esse monstro. Então ele volta lá pro hospital para se defrontar com o monstro. O monstro mostra sua verdadeira face, né? Mostra o porquê escolheu estar ali, né? Que uma forma de proteção, uma forma de começar a entender a humanidade para que ele possa também usar as dores e os medos de cada ser humano contra si, porque isso é uma coisa que acontece constantemente no livro. Todo mundo que se aproxima, né, para tentar tratar o paciente barra monstro, acaba ficando doente porque o monstro de alguma forma identifica os seus medos e usa ele contra você. Então, ao defrontar esse monstro, ele acaba não conseguindo expor ele. E nós descobrimos depois que o monstro então acaba fugindo e provavelmente passa a viver em sociedade e ataca a sua noiva, né? E é esse o medo que leva o protagonista a começar a escrever para que a sociedade possa se proteger, porque ele não sabe se esse é o único dos monstros, se existem outros similares que se passam por humanos e usam então dos medos do homem, da mulher contra si mesmo. Até lembrando então talvez uma reflexão ou uma ideia de que pessoas que por sua essência acabam utilizando os medos dos outros para fazer eles ficarem mal, doentes, não seriam esses monstros desse grupo que vive dentro da sociedade e nós nem sabemos da sua existência direito. Então é isso, é interessante. Mas eu confesso que eu não gostei do final, eu achei ele bastante simplório se comparado a toda a estrutura de tensão, medo, de suspense que cria, que é muito boa, mas o final me pareceu meio corrido e não curti muito. Então, assim, recomendo a leitura, mas acho que o final não me pegou como a obra ao longo dela me pegou significativamente. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal!